Chegamos, pessoal, mais uma terça-feira aqui, como prometido e combinado, todas as terças, 19 horas, tem vídeo novo no canal. E eu tô aqui para convidar vocês para assistir esse videozinho com a gente também, tá? Hoje tem bastante coisa no vídeo para vocês aprenderem, para vocês darem uma olhada. Bastante bolo, bastante decoração, massa. Nós temos também prensagens, recheios e tudo mais. Então acompanhe o vídeo aí, e você que ainda não é inscrito, que está assistindo nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu, que eu sei que você ainda não se inscreveu, inscreve-se, porque toda terça-feira o YouTube manda notificação para vocês quando a gente lançar o videozinho, tá? Aí fica mais fácil de vocês acompanhar a gente. E para você que já está inscrito no canal, que já tem nos acompanhado nesses vídeos aí, se eu não me engano esse é o 5º vídeo, eu gostaria de agradecer muito. E deixa aquele joinha para nós, para dar aquela força, comente se tiver alguma dúvida, tá? Compartilha para alguma pessoa que você conheça, que queira também ver um pouquinho do nosso trabalho, tá bom? Então curtem o vídeo aí, espero que vocês tenham gostado, estejam gostando, né, de todos os vídeos que a gente está publicando, e terça-feira tem mais. Um grande beijo e até lá! E aí eu já venho mostrando para vocês, pessoal, o bolo que nós tivemos durante a semana. A gente teve esse do Pokémon, que foi na terça-feira, e tivemos também um outro bolinho que eu vou mostrar para vocês. Não deu para mim gravar porque estava muito corrido, gente, por causa do trabalho e tudo mais. Foi bem corrido aqui pra mim, então não consegui gravar pra vocês o passo a passo dessa decoração. Mas tô deixando aí o videozinho pra vocês verem que bolo maravilhoso, gente. Esse bolo eu fiquei simplesmente apaixonado, tá? E esse outro que tá seguindo pra vocês aí é um bolinho que eu entreguei na quinta-feira. Esse bolinho também foi todo especial. A gente deu, na verdade, esse bolinho pra uma amiga nossa, uma pessoa que a gente gosta bastante, que está na nossa vida aí, né? Ajuda a gente com muita coisa. Então a gente fez esse bolinho. Porque aqui, pessoal, depois que você vira confeiteiro, tudo quanto é presente que você dá é bolo, tá? Pega essa dica. Fez aniversário? Vai comprar roupa? Vai comprar brinquedo? Não. Dá o bolo. Então, confeitaria é bem assim. A gente sempre presenteia as pessoas com o que a gente tem de melhor. E no momento, o melhor nosso é o bolinho. E olha que lindo que ficou essas cores. E agora nós vemos, pessoal, com uma decoraçãozinha, né? Se eu não me engano, essa decoração foi de um bolo. Isso, é um bolo PP do meu cardápio, né? Forma 13 centímetros por 10 de altura. Uma massa branca com recheio de doce de leite com abacaxi. Vou confessar para vocês, pessoal, que eu nunca tinha feito esse recheio de doce de leite com abacaxi. Já fiz doce de leite com ameixa, já fiz doce de leite com nozes, já fiz abacaxi com coco, abacaxi com ninho, mas doce de leite com abacaxi eu não tenho costume. Me respondem aí nos comentários se vocês fazem bastante, vocês são confeiteiros, se vocês clientes também compram bastante desse bolo, porque para mim aqui é novidade, tá? Mas o cliente pediu, a gente tá fazendo. Aí eu vim fazendo a espatulagem do bolo, tudo bonitinho, no chantilly. Eu uso o chantilly Chantimix da Amélia, né? Eu uso tanto o tradicional como o Supreme, mas nesse bolinho eu tava usando o tradicional. Limpei aí minha taubinha, meu Cake Bird, venho alisando o bolo para ficar bem bonitinho, porque ele não teria trabalho de espátula, tá? Então eu vim alisando ele. Detalhe, pessoal, vou comentar com vocês aí algo que aconteceu. Fica como dica também. O cliente não pediu inspiração, não pediu decoração nem nada. Aí eu falei, vou criar alguma coisa aqui. Gente, eu achei tão feio isso. Ficou horrível esse verde. Dá uma olhada aí, eu achei muito feio. Tem pessoas que vão achar que ficou bonito, mas pra mim tava muito feio. Não é o trabalho que eu gostaria de entregar. Então, depois de finalizado aí, eu não gostei. Aí o que eu pensei? Falei, não vou entregar isso aí não, vou passar a espátula e vou fazer um trabalho de espatulagem, uma coisa diferente para mim ficar feliz com o resultado. Aí eu acabei fazendo isso, ó. Aos meus olhos, pessoal, ficou bem mais bonito. Me dizem aí vocês, o que vocês acham? Para mim ficou bem melhor dessa forma aí, tá vendo? Vou mostrar para vocês de pertinho. Não ficou 100% perfeito, pessoal. Por quê? Porque essa caldinha por cima era mais mole justamente por causa do drip cake. Mas ficou ótimo, né? Tá bom, o cliente adorou. E agora em seguida eu já venho mostrar para vocês mais duas massinhas que eu vou fazer aí, pessoal. Duas massinhas do bolo 13 por 10 também. Dois bolos PPs que estavam saindo. As duas massinhas seriam branca. Então eu tô fazendo elas juntas, tá? Deixa eu falar para vocês. Esse bolo PP, ele sai muito aqui no meu cardápio, gente. Não sei qual o motivo. Eu acredito que é porque ele rende até 15 fatias sabendo cortar. Então ele é um bolo que ele pesa 1 quilo. Chega até 1,5 kg, dependendo do recheio. Então ele sai muito aqui na confeitaria. Então, a cada 10 bolos, 8 eu faço o PP. Aí eu mostrei pra vocês, né, que eu coloquei os ovos, coloquei o açúcar, sempre esse mesmo passo a passo das massas, tá? Aí eu deixo batendo por volta de 10 a 15 minutinhos pra virar como eu já venho falado pra vocês aqui em alguns vídeos anteriores, pra virar essa espuminha que eu vou mostrar pra vocês a seguir. Tá vendo? Virou essa espuminha. Ficou bem clarinho, ficou bem suave, bem aerado a massa. Eu venho colocando o meu líquido, tá?
Aí eu tenho meu leite e o óleo também. Pessoal, eu prometo para vocês que em breve eu vou estar passando receita detalhado, passo a passo, igual eu tô fazendo aqui, com os ingredientes, tudo certinho, tá? Mas esse vídeo aqui é só para vocês verem mesmo o nosso trabalho de fim de semana. Vai ter outros vídeos aí que é próprio para receita, tá bom? Aguardem aí que eu vou passar para vocês, pode ficar tranquilo. Aí, ó, eu venho colocando todo o leite, todo o óleo. Acabou de acrescentar o leite e o óleo, a gente desliga a batedeira. E vai direto para farinha. Gente, eu utilizo a farinha Nita, tá? Todos os meus preparos, Nita ou aquela Primor, mas a maioria das vezes é Nita. Não sei de onde você está me assistindo, mas às vezes nem tem na região que você mora, né? Então, assim, a farinha Nita ela é tipo A, tipo 1. Ela é muito boa, uma das melhores aqui da região. Ela tá num precinho alto, mas eu consigo ainda colocar no meu cardápio ela, tá? Porque é uma farinha muito branquinha, uma farinha boa de se trabalhar, nunca me deu trabalho, nunca veio com nenhuma sujidade, então eu gosto muito de comprar ela. Aí eu venho acrescentando, né, gente, a farinha, como sempre eu falei pra vocês, farinha peneirada, a gente vem acrescentando de pouquinho em pouquinho, devagarzinho, para não criar, essa espuma não se dissolver, né, na massa. A gente quer um pão de ló bem macio, bem fofinho, bem aerado, então vocês têm que ter paciência, tá? Nesse momento aí eu nem acelerei o vídeo, para deixar realmente no realzão, para vocês verem que eu faço ela bem devagarzinho, tá bom? Aí dissolveu toda a farinha, a gente já vai colocar mais uma quantidade de farinha. Eu costumo dividir, pessoal, em 3 vezes, viu? A quantidade de farinha que eu ponho. Eu peneiro uma vez, peneiro a segunda e peneiro a terceira. Na terceira vez eu já venho acrescentando o fermento também, que fica um pouco mais fácil, tá? Olha aí, peneirinhas. Gente, essas peneirinhas super baratinhas, tá? Sem desculpa de falar que a massa vai ficar dura porque não tem peneira. Você vai lá e compra uma para deixar sua massa fofinha. Tá vendo? Aí eu já vou acrescentando o fermento também. E tudo bonitinho. Já vou mexendo a massa. Olha como que a massa fica bonita, gente. Ela tá com alguns gruminhos, mas às vezes dá uma enrolada na língua aqui, viu? Mas ela tira conforme você for enrolando, tá? Aí eu venho passando para minhas formas, tá vendo? Essa forma é minha 13, de diâmetro por 10 de altura, igual eu falei para vocês. Só com o papel manteiga embaixo, porque eu não unto minhas formas com manteiga, nem com óleo, nem com farinha. Só uso o papel manteiga mesmo. Aí vão ser 2 massinhas. E ficaram... Gente, vocês têm noção? Eu acho que eu coloquei a foto para vocês. Como que essas massas ficaram lindas, pessoal. Ficou maravilhosa mesmo, sabe? Essa receita, ela é incrível, ela não tem erro. Por isso que eu falei que eu vou passar para vocês em breve, tá bom? Enquanto a nossa massinha vai assando, o que a gente vai fazendo? Nosso recheio, né? Esses 2 bolos aí, vou explicar um pouquinho da história deles para vocês enquanto eu mostro eu fazendo aí o recheio. O Bruno Giacomassi pode... Me corrija se eu estiver falando errado o seu nome, Bruno, mas ele assiste nossos vídeos, ele trabalha comigo na empresa, então esses 2 bolinhos foi para ele. Olha que privilégio, a gente fazer bolo para a mesma pessoa 2 vezes. Por quê? Um bolinho, que foi o de creme de coco com abacaxi, que é esse creme de coco que eu estou fazendo aí agora, ele foi pro trabalho, o pessoal do trabalho que comprou para ele. E o outro foi a esposa que comprou. A esposa comprou um de ninho com morango. Então eu entreguei um no trabalho e depois à noite entreguei um na casa dele. Então o mesmo cliente, um cliente meu já ganhou 2 bolinhos. Esse é abençoado, hein? E eu fico muito feliz que escolheram eu para presenteá-lo com esses 2 bolos. É muito gratificante, gente. Deixa eu dar uma pausa aí para te mostrar esse coco. Gente, esse coco é o que faz diferente no brigadeiro de vocês. Utilizem. É um pouquinho mais caro? É um pouquinho mais caro. Mas, pessoal, ele faz toda a diferença. Você sente os pedacinhos do coco. Ele não é muito doce. Ele é coco in natura, né? Vamos dizer assim. Então, é incrível. Utilizar ele em qualquer brigadeiro branco, com coco, prestígio, beijinho. Ele fica sensacional. É um diferencial aí para a confeitaria de vocês. Aí eu já venho mexendo o meu brigadeiro, né? Esse beijinho, né? Creme de coco que eu falo. E até dar o ponto. Perceba que a minha panela é aquela panela da linha Paris. Para quem não acompanhou a saga, no primeiro vídeo do canal eu fui à compra dessa panela. Ela é incrível, eu super indico para vocês. É uma panela que não gruda nada, você tem o aproveito 100% do seu trabalho, do seu recheio. Ela não queima, ela não açucara seus brigadeiros, então assim, é perfeito. Podem comprar que eu super indico, tá? Esse recheio ele pega ponto em mais ou menos em 10 minutinhos também, ele pega um ponto legal, tá vendo? Aí, ó, o ponto dele certo é você erguer a espátula e ele cair em blocos. Ele não pode cair, tá vendo? Ele caiu, mas ele se misturou no recheio, ele não pode. O correto dele é esse ponto aí que eu vou mostrar pra vocês, ó, tá vendo? Caiu em blocos e não se mistura com o recheio de baixo. Tá vendo? Lá embaixo ele faz os gruminhos, ele não se mistura.
Então esse é o ponto ideal para você estar desligando o seu recheio, tá bom? Que ele vai ficar no bolo, ele vai ficar uma consistência muito legalzinha para trabalhar. E aí eu já mostro para vocês, pessoal, as duas massas já saíram do forno. Lembra que eu falei que lindas que elas ficaram? Perfeitas, né? Aí eu tenho o meu creme de o abacaxi que eu cozinhei para fazer junto com aquele creme de coco que eu mostrei para vocês. Eu só pico ele, pessoal, coloco ele na panela com um pouquinho de açúcar e deixo ele no fogo baixo até ele cozinhar. Cozinhou, eu já desligo. Ali tem o creme de coco com abacaxi que eu estou mostrando para vocês. E ali no outro cantinho é o recheio de ninho, tá? Esse daí, ó, recheio de ninho, que eu vou utilizar para fazer com morango. O morango está na geladeira no momento. Então é isso, olha que lindo que ficou as massinhas do mesmo tamanho. Fofíssima, pessoal, dá uma olhada, ó. Fofinha, fofinha, fofinha. É linda, né? E o sabor dessa massa, vocês não têm noção. Não fica com gosto de ovo, não fica com cheiro de ovo, por causa daquela primeira etapa que nós fizemos batendo bastante no liquidificador, na batedeira, tá? Isso que faz com que a massinha não fique com cheiro nem com gosto de ovo. E aí, eu já venho cortando também. Uma dica que eu sempre utilizo aqui na confeitaria, eu não passo faca, viu, pessoal, para desenformar o bolo. Querendo ou não, a faca ela machuca o bolo e acaba fazendo farelinhos que vai atrapalhar depois vocês na decoração. Então eu prefiro passar a espátula mesmo, ele sai com muita facilidade, tá vendo? Os dois bolinhos saem perfeitamente, não esfarela, fica bem bonitinho. Aí eu vou mostrar para vocês a forma que eu utilizo também para cortar meus bolos. Eu sei que muitas confeiteiras cortam os bolinhos com a faca mesmo, sabe? Sem ter uma proporção, vai de olho mesmo. Mas eu prefiro cortar ele de uma forma que fique todas as partes iguais. Eu prezo muito por isso. Quando você come um bolo meu, você percebe que a massa, todas as massas têm a mesma espessura e os recheios também. Então eu acho que além de a gente entregar um bolo saboroso, a gente tem que entregar um visual legal. Na hora que você corta o bolo e vê as camadas todas na mesma proporção, isso é muito legal. Isso valoriza um pouco o seu trabalho, tá? Aí eu utilizo esse cortador aí, industrial, que eu comprei. Gente, qualquer lojinha você acha isso, tá? Antigamente era mais difícil de encontrar. Agora qualquer um, 99, Shopee, Mercado Livre, vocês encontram esse cortador, tá bom? Minha bancada ela já está super higienizada, ela tá limpa, eu passo álcool 70 nela, tá? Eu tenho um álcool em gel que eu compro só para confeitaria, então tá super limpinha. Minhas mãos também sempre bem lavadas. Eu não utilizo luva, e esse é um dilema que muitas pessoas acham que luva é higiene. Não, pessoal, existe um mito. Quando você trabalha de luva, a luva, ela te dá a ilusão de que você não precisa lavar as mãos. Ela te dá a ilusão de que você estando com a luva, você está seguro e você está protegido. Aonde você acaba passando a mão em lugares que não faria se você não tivesse com luva, entendeu? Às vezes você acaba pegando um utensílio que não precisava pegar e não lava a mão porque estava com a luva. Então a luva ela dá meio uma enganada no teu cérebro. Então por isso que eu não utilizo mesmo, tá? Eu sempre estou lavando minhas mãos são sempre limpas, tudo bem? Aí eu cortei, gente, vocês viram a fofura dessa massa? É incrível, né? É a massa perfeita, perfeita mesmo. Eu amo trabalhar com essa massinha. Aí eu venho cortando, é facinho, ó, tá vendo? O cortador, por mais que meu cortador já esteja velho e tá um pouquinho cego, a massa é tão macia, tão fofinha, que ele corta numa boa. Ele não tem problema nenhum de cortar massa, tá? Olha aí pra vocês verem, que massa perfeita, gente. Eu amo, amo, amo mesmo. Eu como ela pura. Sempre sobra uns discos aí, eu pego, vou lá, esquento um copo de leite e mando ver. Como mesmo. Aí eu tô acabando de cortar. Vocês viram aí que eu corto sempre no mesmo tamanho, que nem eu falei pra vocês, pra não ter diferença na hora de cortar o bolo. E às vezes até sobra, tá, pessoal? Uma massinha dessa, eu uso 3 discos de massa pra fazer os meus bolos. E às vezes dá 4 discos. Eu pego, congelo, e uma outra oportunidade que eu vou ter de fazer o bolo, eu utilizo essa massinha congelada, não tem problema. E aí já vamos pra prensagem, né? E por isso que eu falei pra vocês, o vídeo aqui é completo. É massa, é prensagem, é recheio, decoração, tem tudo aqui pra vocês, tá? Pessoal, eu venho falando pra vocês há um tempo atrás, em alguns vídeos que eu já fiz, essa barreirinha de contenção. Algumas pessoas me perguntaram pra quê? Não é que eu não tenho segurança nos meus bolos, pessoal. É que assim, a barreira de contenção, ela me dá sim uma segurança maior sobre aquilo que eu vou entregar para meus clientes. Quando o pedido, a maior parte dos meus pedidos é a gente que entrega. E eu sei a distância que eu vou ter que percorrer com o bolo. Eu sei o horário e eu sei o recheio que eu estou utilizando. Então a barreira de contenção é só para me dar uma segurança mesmo que vai chegar tudo tranquilo no meu cliente, tá? Aí eu venho fazendo a segunda camadinha, molho bastante, que meus clientes adoram bolo molhado. Só que não molho muito porque tem perigo do bolo desandar, né?
o bolo começar a vazar e ter esses probleminhas aí. Então eu indico para vocês molharem na quantidade que vocês acham suficiente para não atrapalhar o trabalho de vocês também. Aí eu coloquei meu creminho de coco e venho colocando abacaxi no centro. Todo mundo fala aqui para mim, pessoal, que meus bolos são muito recheados e realmente eu prezo muito por isso. Em Barretos, que é a cidade onde eu moro, tem muita boleira, muita confeiteira. E a gente tem que entrar com um diferencial, porque você vai fazer mais do mesmo e você não vai ser visto. As pessoas não vão trocar a pessoa que já compra por você. Então, qual que é o seu diferencial? Aí eu optei pela quantidade de recheio. Então, os meus bolos são super recheados. Não tem miséria mesmo, a gente recheia bastante, porque a gente gosta que o cliente saia satisfeito. E aí eu tenho o segundo bolinho que eu tô prensando, que é para entrega na segunda-feira, tá? Um dia antes do que eu tô gravando isso pra vocês. Eu tô gravando pra vocês agora na terça, esse bolinho foi entregue na segunda. Eu fiz a minha barreira de contenção, coloquei o leitinho em volta e venho colocando os morangos, tá? Pessoal, eu não corto o morango pequenininho, eu deixo ele em pedaços grandes. Até aconselho os meus clientes, quando compram um bolo de morango, cortar o bolo com a faca e não com a espátula. Eu não gosto de colocar ele pequenininho porque ele solta muita água. Isso é perigoso, né, para prensagem do bolo. E eu também não deixo o morango, muitas pessoas colocam ele imerso no açúcar para poder desidratar um pouquinho e soltar água. Eu não gosto porque perde o sabor também. Eu gosto do morango natural mesmo. Sempre fiz bolo assim com morango natural. Nunca estragou, nunca azedou, nunca ficou excesso de água, sempre foi perfeito, tá? Então dá para fazer dessa forma sim. A segunda camadinha também, que nem eu falei para vocês, eu trabalho com 3 camadas de massa e 2 de recheio. Todos os meus bolos seguem esse padrão. E eu trabalho sim com 2 tipos de recheio, independente do tamanho do meu bolo. A cliente tem a opção de escolher até 2 tipos de recheio, independente do tamanho do bolo, tá? Eu sempre faço essa opção para eles. E a maioria das pessoas escolhem, tá? 2 tipos de recheio. Aí eu venho mostrando para vocês aí a contençãozinha que eu fiz direitinho também. Venho novamente acrescentando os morangos. E pessoal, olha esses morangos. Não, fala a verdade, se não é um morango... Tá sem filtro, tá? A imagem tá pura. Olha o brilho desses morangos. Sabe, a gente achou um lugar aqui de comprar. A cartela nós pagamos R$8. Não é um lugar mais barato daqui de Barretos. Porém... Outro lugar que a gente foi comprar que era mais barato, eu comprei 4 cartelas de morango, eu aproveitei só 2, porque as outras estavam tudo podre. Já essa daí não, a gente compra a cartela e a cartela inteira é aproveitada. A gente não joga nada fora, absolutamente nada fora. Porque qualidade é outro nível, né? E a gente preza muito por qualidade também. E assim meus bolinhos vão pra geladeira. Isso foi na segunda-feira à noite, tá? Aí na terça-feira, esse bolinho aqui, eu fiz no horário do meu almoço, gente. Olha a correria que foi. Eu almoço 1 hora, então eu saí do meu trabalho 1 hora, fui para minha casa, peguei esse bolinho para decorar, peguei o carro com meu esposo, vim pro trabalho e entreguei o bolo pro pessoal cantar parabéns aqui na saída do trabalho. Eles saem 2h40, então eles cantaram parabéns mais ou menos 3 horas, tá? Então foi bem corrido, mas foi lindo. Vocês vão ver a decoração, eu amei. A cliente pediu para fazer em tons de azul, então eu preferi utilizar esse azul. Lembra que lá no começo eu falei para vocês que era o bolo do Bruno? Que o pessoal pediu. Então, essas 2 decorações que estão vindo, essas 2 prensagens, é tudo referente ao bolo dele. Tá vendo? E esse vídeo ele vai ter que dar um likezinho. Se ele não dar um like nesse vídeo, eu vou chamar atenção, porque o vídeo está exclusivo para ele. Então é isso aí, pessoal. Ó, eu venho fazendo esse bolo vai ter um trabalho de escrita em cima, tipo um bento cake, tá? Então eu venho fazendo o alisamento dele. Esse chantilly meu tava maravilhoso. Então foi super fácil e rápido de alisar o bolo com uma espátula. Esse azul meu é o azul turquesa. É o azul turquesa da Mago, se eu não me engano. Ele é maravilhoso, ele é lindo, né, gente? Aí eu vou fazendo um trabalhinho depois, vocês vão ver com a espátula pra fazer um desenho nesse bolo. Ficou bem legal a mescla de cores, ó, tá vendo? Só posicionar a espátula, gente, vim rodando a sua bailarina e vim subindo a espátula. Não tem segredo nenhum. E olha a perfeição que fica essa mescla de cores, né? Eu amo, tanto é que vocês veem aqui no canal, que quase todos os meus bolos têm esse formato, né, de decoração. Porque é fácil, rápido, prático e não tem erro. Aí eu venho alisando o máximo que eu consigo essa parte de cima para poder fazer a escrita, tá vendo? A escrita, pessoal, tem um pouco a ver com o trabalho, talvez por isso vocês não vão entender muito o que está escrito, tá? A cliente pediu para escrever parabéns, Mr. Nisei. O que é Nisei? Nisei é um tipo de máquinas que nós trabalhamos aqui, que o pessoal trabalha. Então ele trabalha numa dessas máquinas. Então pediu para colocar porque é referente ao trabalho, deu para entender, né? Então assim, é um bolo bem de amizade de trabalho.
Aí eu vim fazendo a escrita com a caneta Reese, caneta incrível também. Eu tô melhorando, gente, na escrita. Para quem me acompanha aí, o primeiro bolo que eu fiz de escrita ficou um pouquinho feinho. Agora esses daí você vai ver que ficou bem legalzinho mesmo. E detalhe, esse bolo só tinha escrita, não tinha desenho. Aí eu falei assim, não, vou fazer um desenho aqui, vou fazer um flockzinho aqui. Pesquisei no Google, né? Um desenho de flock bem legal e acabei fazendo. Só que o flock não deu pra mim gravar eu fazendo, tá? Já vou mostrar pra vocês ele finalizado. Como que ficou com o bonequinho. Ficou maravilhoso, sabe? Ficou bem divertido depois que eu fiz o bonequinho. E sobre essas canetas, gente, elas vocês acham em todo lugar também, tá? Elas são comestíveis, são maravilhosas de escrever e agiliza muito o nosso trabalho. Se eu não me engano, eu paguei R$ 10 nesse tubinho de caneta e eu já tenho ele faz meses, porque a gente não gasta muito. Tá vendo? Aí eu faço essa parte de cima do bolo, que eu acho que fica bem legal também. E vou mostrar pra vocês como que ficou o bonequinho em cima, ó. A parte da lateral do bolo, perfeita, as cores, né? Esse chantilly ficou maravilhoso, como eu falei pra vocês. Quando a gente hidrata o chantilly na proporção certa, ele fica assim, né? Aí eu voltei a trabalhar, entreguei o bolo e saí do meu serviço às 6 horas da tarde, que é o horário que eu saio. Eu trabalho das 8 às 6. Aí eu vim fazendo esse outro bolo, que foi para a esposa desse mesmo moço que estava fazendo aniversário, que ela encomendou com a gente. E esse é aquele que eu estava prensando, de ninho com morango, tá? Então foi quase 24 horas na geladeira. Eu gosto sim de deixar bastante tempo, porque o bolo fica mais firminho, o bolo fica mais seguro, tá? Mesmo que seja morango. Esse é o máximo que eu deixo, tá? Que o cliente já ia comer todo ele no dia mesmo. Venho fazendo o trabalho de espátula. E esse bolo aí, pessoal, a cliente me mandou uma inspiração, diferentemente da outra. Essa daí ela mandou uma inspiração que ela viu pela internet, ela gostou e mandou para mim. É um trabalho de textura, vocês vão ver que são várias cores que eu venho aplicando no bolo depois. Então é um trabalhinho assim que eu acho muito moderno, muito bacana de se fazer. Não tem muita saída aqui ainda na cidade, porque, como eu falei para vocês, é um modelinho muito moderno e tem pessoas que não gostam muito, né? Tem pessoas que pararam no tempo e não aderem a essa modernidade. Mas eu, particularmente, amo. Amo, amo mesmo esse trabalhinho, tá vendo? Ela pediu também no tom azul, tá? Aí eu vim fazendo 3 tons de azul para dar uma mescla bem legal, umas cores bem vivas. O azul turquesa, o azul royal e o azul normal, o azul mesmo. E vocês estão vendo aí? Eu vou passando um de cada vez. Ó. Cada potinho eu tenho uma coloração ali na minha bancada. Aí eu venho com uma espátula também em cada potinho e venho finalizando. Só colocando um pouquinho do chantilly na ponta da espátula e subindo para cima. Gente, não tem segredo mesmo, tá? Não estou falando isso que não é fácil. Realmente não é tão fácil. Primeira vez sempre a gente erra um pouquinho, mas não tem segredo nenhum. Tingiu o chantilly, passou na espátula, subiu no bolo. Fica esse degradezinho aí muito legal. Eu acho muito lindo esse modelo de bolo. E também a gente vem aplicando depois o glitter. O glitter não, o corante dourado que a cliente pediu nas laterais e pincelando também. Sabe aquele trabalho de pincel que você joga? É muito legal fazer isso, gente. Observação, eu amo fazer isso. Você pega e joga assim o pincel. Nossa, fica maravilhoso o bolo. Dá um detalhe totalmente diferente. E ficou lindo. A cliente amou. O aniversariante também gostou bastante, eles elogiaram muito, tanto o Bruno, né, que foi aniversariante, elogiou o bolo que eu trouxe aqui para o trabalho, elogiou o bolo que a esposa dele pediu, então assim, isso é muito gratificante, sabe? As pessoas falarem que ficou legal. Tá vendo? Aí eu venho fazendo esse trabalho com dourado em cima para dar uma riqueza pro bolo, né? Afinal das contas, dourado é a cor de rica, né? Então a gente vem fazendo isso e depois eu já venho pincelando jogando o pincelzinho assim para dar aqueles acabamentos de risco que vocês vão acompanhar aí. E pessoal, eu já venho aqui finalizar sim esse vídeo, agradecendo a vocês todos que estão assistindo a gente, que estão acompanhando a gente, que estão gostando do nosso trabalho. Tem pessoas de cidades de fora já que começou a acompanhar a gente. É um crescimento, pessoal, que é devagar. A gente vai crescendo de pouquinho em pouquinho aqui no YouTube. Mas eu garanto para vocês que toda terça-feira, às 19 horas, vai ter vídeo no canal, tá? Eu espero que eu esteja ensinando vocês alguma coisa, que vocês estejam aprendendo alguma coisa aqui na Bailarino Confeitaria, tá? Porque esse é o intuito, ensinar um pouco vocês, mostrar para vocês o nosso dia a dia. Então eu espero que vocês estejam gostando. Deixa aquele like, dá o joinha, começa a seguir a gente, tá? Ative o sininho lá, segue a gente para vocês receberem as notificações toda terça-feira e ser mais fácil de vocês acompanhar os nossos vídeos, tá bom? E assim ficou o resultado do nosso bolinho com o topper, que eu vou mostrar para vocês. E aqui eu me despeço de vocês, tá? Até o próximo vídeo. Muito obrigado por terem assistido. E eu sou muito grato por ter todos vocês aqui comigo, tá bom?
e até o próximo vídeo, galera. Um grande abraço, fiquem com Deus, muita saúde e muita paz. Beijo!